Você tem dificuldade de enxergar seus defeitos? Pois é, todo mundo tem, né? O comportamento de hoje é por que temos essa dificuldade? Existem diversos tópicos que explicam por que temos tanta dificuldade, uns mais, outros menos. Mas quem nunca deixou de admitir uma falha ou não conseguiu enxergar uma falha? Somos humanos, não tem jeito, a gente falha. A questão é como cada um de nós reage a isso, como cada um de nós responde a isso. Dentre diversos tópicos, eu separei os principais para poder comentar a respeito. O primeiro tópico que eu considero mais importante, inclusive, é o ego e o orgulho. Muitas pessoas não admitem basicamente nunca que estão erradas, porque isso para elas faz com que elas se sintam, parece que elas estão expondo a fraqueza delas e estão diminuindo também as suas próprias autoestimas. Então, assim, quando você admite um erro, você não está sendo humilde, você está diminuindo a sua autoestima, você está diminuindo o seu valor. Então, assim, o orgulho daquelas pessoas é tão alto que elas não admitem, não dão um braço a torcer por isso. É evidente que não é uma característica boa. Tem pessoas, inclusive, que enaltecem pessoas dessa forma, gente dessa forma, mas não é uma característica boa. Impede, inclusive, de você poder evoluir naquela questão em si. O segundo tópico é o medo de críticas e julgamentos. Muitas vezes a gente se sente, nossa, eu já passei por isso, muitas vezes, sobretudo quando eu era adolescente. Muitas vezes a gente fica com vergonha, inclusive, e a gente, assim, cometemos algum erro, falamos alguma besteira, agimos mal e fica aquela, nossa, não vou admitir. Se eu admitir, as pessoas tendem a criticar, as pessoas tendem a julgar. Eu fico com receio, eu fico com medo dos outros fazerem isso de mim, né? Fico com receio dos outros fazerem, né? Dos outros começarem a me criticar. Assim, e eles vão fazer. Afinal de contas, eu estou errando. Só que é quase como uma autodefesa minha. Não vou admitir, vou ficar aqui, é como se eu nem, inclusive, tivesse feito aquela situação. Um tópico muito importante também vai de acordo com os traumas que a pessoa já vivenciou. Por muitas vezes, ela pode ter vivido experiências parecidas com aquelas e com o erro daquela que ela cometeu no passado, e aquilo dali gerou incômodos muito grandes. Gerou briga, gerou confusão, gerou um trauma, basicamente é isso. Então ela prefere não vivenciar aquilo novamente. Então, assim, um trauma prejudica, né, na realidade, muito o você admitir certos tipos de erro que você comete. Isso aí todos nós conhecemos, pessoas assim. A falta de autoconhecimento é muito importante nesse tipo de caso. É para qualquer aspecto na vida. Se você está ali e você não reconhece nossa, eu conheço pessoas que, assim, elas sabem que estão erradas, mas assim, por conta do ego, ou qualquer um desses outros tópicos que eu acabei de falar, elas não admitem e elas vão defendendo aquele erro o máximo possível. Sobretudo, se ela está no meio de uma discussão. Inclusive até com uma pessoa que ela não gosta, uma pessoa arrogante, uma pessoa prepotente. Eu já passei por isso. Já fui defendendo pontos meus, qualquer um de nós, né? Que atira a primeira pedra, né? E eu já fui defendendo pontos que eu sei que eu estava errado. Mas a questão do meu ego, a questão da minha autoestima, do meu valor, não me permitiam fazer isso. Não me permitiam admitir o erro. Sobretudo em cima de uma pessoa que eu não gosto. Então, assim, essa autorreflexão é muito importante para você poder evoluir, não só naquele tópico, como pessoa. Você só consegue evoluir quando você admite seu erro. E a partir dali, você segue em frente. É evidente. Básico, difícil, muito difícil. Nós, por muitas vezes, também damos justificativas internas dentro de nós para minimizar ou, muitas vezes, nós, assim, culpamos fatores externos para algum erro nosso. Por exemplo, uma vez eu vi uma pessoa que ela demitiu um funcionário que não merecia ser demitido.
não merecia. Então, ela colocou dentro daquela cabeça, uma vez argumentando, ela disse, olha, eu encontrei esse funcionário tal depois de um tempo, ele falou que foi a melhor coisa da vida dela, ter sido demitida. E eu encontrei essa pessoa dias depois, e ela falou, nossa, aquilo ali acabou com a minha vida naquele momento. Como é que eu posso dizer? Essa forma de pensar é uma autodefesa para justificar uma atitude errada sua, entendeu? Uma atitude errada nossa. A gente tende a minimizar uma situação para trabalhar a nossa consciência. Existem outros tópicos que são evidentes, nos atrapalham muito em reconhecer algum tipo de atitude errada. A pressão por ser perfeito, isso atrapalha muito, porque a gente não dá espaço para erros. A vulnerabilidade basicamente, a maior parte dos homens passa por isso. Eu não posso me demonstrar vulnerável, eu não posso demonstrar que eu falhei, que eu errei, que eu estou fraco. E um grande tópico também é lidar com a culpa daquele erro que cometemos. Isso também a gente tende a trabalhar nossa consciência para, olha, prefiro deixar de lado para não ter que lidar com isso, com essa sensação, esse sentimento negativo em cima daquela situação que aconteceu. Basicamente, uma autorreflexão sobre suas atitudes em cada um desses momentos, cada uma dessas falhas, é muito importante, evidente. Mesmo que você não passe por algum momento que você não consiga reconhecer uma falha sua, um período de meditação, um período de autorreflexão, um período de, olha, vou me isolar, vou procurar, assim, trabalhar, como é que eu posso dizer, meu eu interior. Respirar, acalmar, seja numa leitura, seja um momento de música, seja um momento que você está em frente ao mar, em frente a uma cachoeira, ou simplesmente dentro de casa, uma luz ligada, relaxando, meditando. Isso ajuda muito a reconhecer cada uma de suas atitudes, que por muitas vezes você no momento não acaba enxergando, não acaba reconhecendo. E aquilo dali ajuda. O que aconteceu no passado não adianta, não tem como mudar, mas tem como mudar daqui por diante. E nós humanos cometemos falhas o tempo inteiro. A questão é tentar diminuir, tentar minimizar o máximo possível.